Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, servos e servas do Deus Altíssimo, a todos aqueles que amam a palavra de Deus, seu irmão Gui Souza, desejo que Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Bom, tem circulado um vídeo na internet acerca de uma fala do pastor Osiel Gomes, concernente aos dízimos e às ofertas, baseado em Malaquias capítulo de número 3, versículo de número 10. O que a Bíblia diz a respeito disso? Será que esse texto aplica-se à igreja contemporânea atual ou esse texto era apenas para Israel? Eu vou deixar a fala passando aqui e logo em seguida faço um comentário, tá? Lembrando que os nossos vídeos aqui são mais completos. E o pastor Osiel Gomes, diga-se de passagem, tenho uma grande admiração por ele, um grande respeito, acompanho os vídeos dele nas redes sociais. É apenas um comentário baseado em Malaquias capítulo de número 3, versículo de número 10. É para nós ou não? Vamos ver após esse vídeo aqui. Muito bem. Hoje nós temos os críticos do dízimo, que eles dizem que Malaquias 3:10 era só no período da lei e que o dízimo era uma maldição porque estava na lei. Do altar, come do altar. Entendeu? Por isso que não passou. E vai comer como do altar se não tiver, né? Suas contribuições. Deus abençoe. Bom, os irmãos acabaram de ver aqui esse trecho com a fala do pastor Osiel Gomes concernente a Malaquias capítulo de número 3, versículo de número 10. Mas é importante, irmãos, nós ressaltarmos e nós salientarmos isso, que Malaquias 3:10, no contexto imediato, está falando a respeito de Israel, tá? E referente às manutenções do templo que estava naquele lugar. Então nós não aplicamos esse texto na igreja contemporânea, porque esse texto está falando a respeito de Israel. Então era uma ordem para os levitas dar a 10ª parte que eles recebiam dos israelitas, tá? Então esse contexto imediato de Malaquias 3:10 refere-se à época, ao templo de Israel, e não à igreja contemporânea. E nós temos essa referência em Números capítulo de número 18, versículo de número 26. Agora, para que haja mantimento em minha casa, tem muitos pastores que utilizam, olha, se você não entregar o dízimo, vai faltar comida, vai faltar roupa. Coisa nenhuma, irmãos. Isso daí é chantagem. Assim como os dízimos e as ofertas eram recebidas no templo, os alimentos também eram recebidos. E eram colocados na tesouraria e também na despensa do templo, para a alimentação dos sacerdotes. Então não tem nada a ver, se eu não der o meu dízimo, Deus ele vai fechar as portas do meu emprego. Isso não existe, irmãos. Isso é barganha, tá? E eu já vou entrar na questão do Novo Testamento e explicar que se sua congregação necessita de ajuda, nós não podemos ser levianos aqui e dizer que não vou entregar nada, não vou dizimar. Eu não sou contra a prática do dízimo, tá, irmãos? Não sou contra, quero deixar muito claro. Eu sou contra chantagem, eu sou contra coação e contra imposição. Porque tem muitas pessoas que não dizimam e são colocadas de banco. Às vezes perdem o emprego. Eu já recebi mensagens de pessoas que perderam o emprego e não conseguiram mais dizimar, ou precisavam usar o recurso aquele mês, mas infelizmente não conseguiram. E aí o pastor bloqueou, a pastora não olha mais na cara. Só a pessoa veio me procurar e falou pra mim: irmão Gui, eu estou passando por essa situação. A pastora me bloqueou porque eu não consegui dizimar naquele mês. Então, eles estão interessados no seu dinheiro, não na sua alma, na sua vida, nas suas necessidades. Então, tanto os alimentos como os dízimos eram armazenados, os dízimos na tesouraria do templo e os alimentos no depósito e despensa do templo, para a alimentação dos sacerdotes. Então, Malaquias 3:10, no contexto imediato, refere-se a Israel e não à igreja. Tem gente que interpreta e usa para a igreja. Irmãos, vai da interpretação. O que eu estou falando aqui é o que eu estudei, é o que eu li, e é de todo o meu coração para os irmãos. No Novo Testamento, nós temos 2 Coríntios capítulo de número 9, versículo de número 7, onde o próprio apóstolo Paulo diz: cada um contribua segundo o propósito que há no seu coração, nem por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, em tratando-se de ofertas, tem muitas ofertas que são voluntárias e ajudam as igrejas, né? E se você congrega, como eu disse, eu não posso ser leviano e dizer: não, você não precisa ajudar a sua congregação. Precisa, irmãos. A congregação, ela tem água para pagar, ela tem aluguel, às vezes ela tem uma assistência social, às vezes tem trabalhos que envolvem entregas de cestas básicas, né? Que são essas assistências sociais e que precisam de recursos, né, investidos naquela congregação. Porém, como eu disse para os irmãos, não sou contra o dízimo. Eu sou contra imposição, eu sou contra coação e sou contra chantagem, tá? Pessoas que, se não dizimar no mês, elas são desviadas das suas funções. O pastor desvia ela da sua função, deixa ela de banco. Isso não existe, irmãos.
por causa de dízimo. Então a expiação ela foi feita pelo dinheiro e não pelo sangue de Jesus, tá? Então baseado em Malaquias 3:10 é isso, é basicamente o que a Bíblia diz, com uma exegese muito honesta do versículo de número 10. Trazei todos os dízimos. Dízimos era para o templo e os alimentos eram para colocar nos depósitos, nas dispensas do templo, para a alimentação dos sacerdotes. Tá? O que nós temos, repito, no Novo Testamento, 2 Coríntios 9:7, se não me falha a memória. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, nem por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Bom, esse é o meu pensamento, isso é o que eu estudei e é o que eu posso passar para os irmãos de todo o meu coração, tá? Qual que é a opinião de vocês a respeito disso? Deixa aqui nos comentários e até um próximo vídeo.